Então, galera, esse vídeo aqui eu vou mostrar como é que é o processo rotineiro de uso do controle de versão, tá? E como fazer isso usando o Visual Studio. Então, eu estou mostrando para vocês aqui o repositório, né, daquele código de geometria, tá? E nessa parte do repositório aqui, eu tenho algumas abas, estão vendo aqui? Tá? Aí tem a parte de código, que é a que a gente mais vai usar. E nessa parte de código tem algumas visões aqui, nessa parte de código. Aqui é o código, você consegue navegar pelo código aqui, ver como está o código fonte. Por exemplo, eu posso abrir aqui o arquivo Program CS, ele vai me mostrar aqui o código, tá vendo? Então isso aqui já é legal, já tem essa visualização aqui online do como é que está meu código, tá? Beleza. Deixa eu voltar aqui para a parte inicial. E tem mais visões aqui em cima da navegação que a gente vai usar algumas, né? São importantes vocês olharem. Primeiro essa aqui, ó, commit, que é o processo de publicação. Lembra que naquele vídeo do desenho lá, que eu mostrei que toda hora que você publica alguma modificação que você fez, você gera um commit, tá? Primeiro você faz o commit no repositório local e depois você faz um push, tá? Para empurrar, para sincronizar esse repositório local com um repositório remoto, tá? A gente viu isso lá no vídeo onde a gente criou o repositório, mas a gente vai fazer isso hoje de novo, tá? Então, como é que acontece o processo rotineiro? O processo rotineiro começa com uma demanda, tá? Não é do zero assim, vou começar a escrever código, vou começar a modificar código. Não, começa com uma demanda específica, em geral isso vem do cliente ou o geral vem do próprio time interno que entende que alguma melhoria deve ser feita, tá? A gente tem feito muito isso, né? Vou melhorar esse código aqui e tal, ou então algum cliente pede uma modificação. Então eu vou simular uma demanda aqui, tá? Na verdade, eu vou colocar duas demandas que eu quero mostrar uma coisa importante, né, nesse processo, tá? Então eu vou usar uma outra aba aqui do repositório, que é aquilo que eu tinha falado, que o GitHub tem algumas ferramentas satélites integradas ao Git, tá? E uma delas é a possibilidade de você colocar uma lista de tarefas, tá? No seu que estão associadas àquele repositório. Tá bom? Então elas se chamam de issues, tá? História de usuário, requisito, o nome que você quiser dar, aqui eles dão como issues, beleza? Tá marcando aqui que tem 0 issues. Eu vou criar duas, tá? Besteira, tá? Então eu vou escrever aqui, ó. Possibilidade de estudar elipses, tá bom? E aí você pode colocar mais código, pode formatar, pode botar link, fazer o diabo 4 aqui, mencionar pessoas, tá? Enfim, aí você pode colocar label, colocar prazo, você pode inclusive gerenciar um projetinho aqui no GitHub, e é justamente isso que eu faço, tá? Então, mas eu vou colocar muito simples aqui que eu quero mostrar o fluxo, beleza? Então eu criei aqui uma issue, que é a possibilidade de estudar elipses, tá? Então, abri esse cara e ele tem um número, toda issue tem um número. Perceba que agora o número dessa issue é número 1. E agora ele atualizou o total aqui também. Eu quero criar uma nova, tá? E aqui eu vou escrever possibilidade de estudar o perímetro além da área, beleza? Então é uma outra issue, uma outra demanda que eu tenho. Então agora eu tenho duas issues, tenho duas demandas, vou clicar aqui e eu tenho as duas demandas aqui. Aí aquele estagiário, né, aquele cara que é afobado, vai querer pegar o código e fazer todas as modificações de uma vez só. Tá? Mas isso não é bom. Quando você tem um controle de versão, é bom que você faça por demanda, tá? Então, vamos lá. Ó, eu vou
pegar essa primeira demanda aqui e vou trabalhar em cima dela, tá bom? Então, ó, vou agora para o meu código aqui no Visual Studio e vou trabalhar com a possibilidade de criar, estudar elipses. Ih, já tem elipse aqui. Bom, enfim, beleza, eu vou melhorar isso aqui. Então eu vou escrever aqui no meu código elipse, eu vou mudar aqui o estudo da elipse, vou fazer uma modificação aqui nesse arquivo, uma modificação besta, tá? Mas é uma modificação que vai aparecer para o nosso controle de versão, para o Git. Então eu vou botar aqui 45. Agora o estudo de elipses retorna uma área 45. O que importa não é o código, mas é que foi feita uma modificação naquele arquivo. Tudo bem? Tá? Outra coisa que eu vou fazer é também colocar aqui um construtor, tá? Que vai receber o raio dessa elipse, int raio, e vai guardar isso numa propriedade, quero que seja uma propriedade, chamada raio. Tudo bem? Então, para isso, eu tenho que criar aqui a propriedade do tipo inteiro, raio, cujo processo de escrita é privado. Tudo isso a gente já sabe. Tudo bem? Tá? Então, eu vou pegar aqui, vou pegar esse... Está errado essa forma, mas enfim, vou multiplicar esse raio por 45. Tudo bem? Então, fiz aqui um estudo, né, da elipse, fiz uma modificação nesse arquivo, tá? Só que agora o meu programa também precisa ser modificado. Agora eu preciso passar o raio dessa elipse. Tranquilo? É inteiro, tá bom? Então, olha só, gente, eu fiz duas modificações em dois arquivos para atender uma determinada demanda, tá? Então, agora que eu terminei de atender essa demanda, eu não devo começar a atender a outra demanda, tá? Eu tenho tempo, o dia não acabou, meu dia de trabalho não acabou, tá? Então, eu vou continuar aqui trabalhando, escrevendo código, atendendo as demandas, só que neste momento eu terminei de atender uma demanda. Na verdade, não terminei, né? Eu preciso testar, rodar a aplicação aqui, vou dar um Ctrl F5, tá? Vou testar, vou verificar se o que eu fiz realmente está funcionando, né? De repente, vou criar testes automatizados, mas enfim. Depois que eu terminei aquela demanda, eu não devo partir para outra demanda sem antes comitar o meu código, sem antes publicar as modificações no meu controle de versão. Então tá lá, bonitinho, funcionou, ok. Tá? Então, gente, o processo é nesse sentido. Eu fiz as modificações, agora eu vou comitar essas modificações. Então eu tinha falado em algum vídeo que não é o ideal não é você trabalhar, aí chegar na hora de você ir embora, tá? Você aí sim comitar o seu código. Você comita o seu código por necessidade, por requisito, por história de usuário. Tudo bem? Tá? Então, beleza, vamos fazer isso agora, vamos dar o nosso commit. Percebam que, olha aqui no Solution Explorer, tá? Que eu tenho, peraí, deixa eu tirar esse cara daqui, estou destacando aqui. Percebam que eu tenho, olha aqui, ó, uma visualização, um ícone, né, uma indicação visual de quais arquivos foram modificados. Tudo bem? Então é uma primeira coisa interessante aí quando você consegue colocar seu código sob controle de versão. Outra coisa importante é que vocês vão ver agora, naquela aba Team Explorer, tá? Na parte aqui de mudanças, ó, se eu for aqui para Home, eu tenho uma parte de mudanças aqui. Então eu posso chegar nessa abinha através da Home, Changes, mudanças, tá? Ou então eu posso chegar nessa barrinha aqui embaixo, tá? Que ele vai me botar um totalizador de quantas mudanças existem no seu código, tá? E essas mudanças estão aqui. Então, aqueles caras que têm indicação de mudança também estão aparecendo aqui. O legal é que eu consigo ver o que eu modifiquei. Olha só, vou dar um duplo clique aqui, tá? Vou dar um duplo clique, ele vai abrir agora, tá? Duas abinhas, uma abinha, na verdade, com a diferença entre o código
deixa eu mostrar aqui. A diferença é entre o código que está lá no repositório, pode ser o local, pode ser o remoto, tá? Se estiverem sincronizados, melhor ainda, é isso que deveria ser. Então, o código que existe, o último código que existe publicado, tá? E o código que você acabou de modificar, beleza? Então ele está mostrando uma diff, ó, uma diferença entre esses caras. E a diferença é a que está sendo mostrada visualmente aqui. Olha só o que você fez. Você criou uma propriedade raio, você criou um construtor onde você inicializa esse raio e você modificou a fórmula de área, tá? Então, gente, ó, perceba que isso já é um indicativo de qual mensagem você vai colocar no commit. Pode ser, tá? Então, usem bastante essa modificação. Às vezes você vê assim, não, mas peraí, mas para resolver aquela demanda de estudo de elipse, essa modificação que eu fiz aqui não tem a ver. Tá? Você tira aquela modificação, tá? E aí sim comita. Tirar a modificação é você voltar lá no código e dar um Ctrl Z, enfim, fazer alguma coisa assim. Ou então reescrever mesmo o código. Então, aqui tem a diferença, né? Em cada arquivo ele vai te mostrar a diferença. No Program também, ele está mostrando aqui a diferença. Às vezes você tem que usar a barra de rolagem, tá? E a diferença foi que agora eu tenho um construtor que recebe o raio na elipse. Tudo bem? Então, são essas duas modificações que atendem aquela issue, aquela demanda de estudar elipses, tá? Então, gente, ó, eu posso escrever aqui isso, ó. Vou escrever elipse. Eu posso ser bem específico aqui, né? Criação de uma propriedade raio, ponto e vírgula. Criação de um construtor para inicializar mudança no cálculo da fórmula do raio. Então foram essas modificações que eu fiz aqui na elipse. E no program? No program foi alterar o construtor de elipse para informar o raio. Então foram as duas modificações que eu fiz, tá? Beleza? Depois que você escreve essa mensagem, aí vocês vão falar assim, pô, tem que ver muita coisa e tal. Percebam, gente, que se você tiver que escrever muita coisa, pode ser que você está comitando coisas demais. Você está comitando coisas para mais de uma necessidade. Então, o fato de você escrever uma mensagem e escrever tudo que está ali, também é um cheiro, né, de que você pode estar resolvendo muitas coisas ao mesmo tempo. Tá bom? Então, essa mensagem, se você está resolvendo realmente por demanda específica, essa mensagem pode ser um indicativo de que você está fazendo muita coisa. É claro que existe também um problema anterior ao desenvolvedor, que é, de repente, o gerente, ou o gerente de projeto, ou o cara que fez o requisito, ele acabou criando um requisito muito, muito genérico, tá? E aí, para resolver esse requisito, vocês tiveram que fazer muitas modificações, tá? Mas isso vai sair antes de você começar a codificar. Isso vai aparecer na hora que você for estimar e tudo mais, tá? E aí, métodos ágeis, tudo isso pode ajudar nesse sentido, tá? É aumentar a granularidade daquele requisito, daquela história de usuário ali. Bom, enfim, voltando aqui para a nossa questão, coloquei a mensagem, vou apertar o botão Commit All, vai comitar todas as modificações. Tudo bem? Então, o que eu estou fazendo aqui é publicar a modificação no repositório local, beleza? Então, olha antes de eu apertar esse botão aqui, percebam aqui, ó, que isto aqui é um indicativo de
as modificações que eu tenho, as mudanças que eu tenho que fazer no repositório local, e aqui as mudanças que ainda não foram sincronizadas com o remoto. Então, olha o que vai mudar aqui, tá? Então, vou apertar Commit All, ele vai ficar 0 aqui, tá? E 1 agora, tá? Porque eu tenho um commit para ser feito no repositório remoto, tá? Os cachorros estão latindo aí. Beleza? Tranquilo, gente? Então, eu fiz esse commit. Agora, eu já posso voltar a trabalhar num outro requisito, numa outra demanda, porque eu já criei uma unidade lógica, né? Uma publicação que representa a resolução daquela demanda, o atendimento daquela necessidade, e eu publiquei isso no meu repositório local. Aí você tem duas opções. Ou você parte para o próximo requisito, atender o próximo requisito, ou você sincroniza isso no repositório local. Tá? Mas você já está resguardado de que existe uma unidade lógica ali, que é aquele commit. Eu vou partir para a próxima necessidade, tá? Porque eu quero mostrar para vocês que eu posso fazer um sincronismo para mais de um commit. Tá? Então é o seguinte, agora eu preciso, essa modificação vai ser um pouquinho maior, eu preciso agora estudar também perímetro. Tá? Só que agora eu tenho justamente aqui na figura 2D, eu não tenho nenhuma informação aqui na figura 2D, eu tenho uma interface chamada capaz de calcular área, tá? Eu posso também agora, não sei qual é a melhor maneira de fazer isso, tá? Então eu quero fazer isso aqui rápido, depois a gente pode discutir coisas melhores para serem feitas, tá? Mas eu vou criar uma nova interface capaz de calcular perímetro, tá? Não sei se está bom, não sei se está ruim, mas é desse jeito que eu vou resolver. Eu estou preocupado agora com... Não estou preocupado agora com se está melhor prática e tudo mais. Tá? Então é I capaz de calcular perímetro. Tudo bem? Então eu criei essa interface vai ter um método chamado perímetro. Beleza? Opa, Ctrl S aqui, tá? E eu vou fazer o perímetro só para... Vou fazer o estudo de perímetro só para uma determinada figura que é o quadrado. Tudo bem? Então eu vou fazer o quadrado aqui, implementar essa interface. Vou implementar a interface, significa que agora vai ter um método chamado perímetro aqui. E o cálculo do perímetro é o lado multiplicado por 4. Né? É a soma dos 4 lados de um quadrado. Perímetro. Beleza? Ok. E agora eu quero também fazer uma modificação para estudar. Aqui, ó, emite estudo do perímetro. Não existe esse método, eu vou criar lá esse método. Aqui, Ctrl ponto, generate method, vou lá agora, F12, vou nesse método aqui, tá? E eu vou fazer aqui um for, vou até copiar esse for aqui. Vou copiar esse for aqui, só que o problema, gente, é que eu não posso fazer para todas as figuras, porque as figuras, olha só, agora eu registro a figura, mas só para quem calcula a área, tá? Então eu tenho um problema aqui, tá? Então eu vou fazer um código bem ruim aqui, tô cheio de coceira, mas vou fazer, tá? Que é o seguinte, eu vou primeiro pegar a figura, F, recebe a figura, né, é o elemento que está no array, beleza? E se o F é um quadrado, horrível essa solução, tá? Me perdoem. Mas se o F é um quadrado, aí eu vou transformar esse F, que é um do tipo capaz de calcular a área,
eu vou transformar esse cara, vou converter, né, esse cara num quadrado e vou escrever aqui, perímetro da figura é quadrado perímetro, porque agora eu tenho esse método perímetro aqui. Nem sei se vai funcionar, enfim. Vamos cruzar os dedos aí. Ctrl F5 só vai fazer para uma figura que é o quadrado. Tá rodando ali, tá? Então, no caso aqui, a área da figura é 16, perímetro da figura 16, porque só tem um quadrado na minha lista de figuras. Vou registrar mais um quadrado aqui, new quadrado 2, tá bom? Ctrl F5 novamente e agora tenho 2 cálculos de perímetro aqui. Tudo bem, gente? Tá? Então, beleza. Agora eu fiz também, implementei mais ou menos, né? Implementei o estudo, ou o início do estudo de perímetro, tá? E agora eu quero comitar isso. Tudo bem? Quero publicar essa modificação do estudo de perímetro, porque eu estou atendendo agora essa nova necessidade, que é possibilitar o estudo do perímetro das figuras. Então, novamente, ó, percebam, agora eu tenho mais algumas modificações, tá? Olhem para cá, vou destacar isso aqui para mostrar para vocês. Olha só, primeiro, eu fiz uma modificação em estudo geométrico. Segundo, fiz uma modificação em Program, fiz uma modificação em quadrado, tá? Olha aqui outra coisa, ó, tem um indicador aqui, ó, que eu incluí um arquivo, tem um maisinho aqui, não sei se vocês estão vendo, tá? Então eu fiz 4 modificações aqui, beleza, tá? Mas aqui está me dizendo que foram 5. Que outra modificação é essa? A modificação é quando você adiciona uma interface, existe uma modificação também no arquivo de projeto, né? Porque agora esse arquivo de projeto vai incluir também uma nova unidade de compilação, que é essa interface que você adicionou, tá? Então, sempre quando você adiciona uma classe, um arquivo, né, um recurso novo no seu projeto, acontece, o Visual Studio cria para você também uma referência no seu projeto, ok? Então eu tenho 5 modificações que atendem aquela necessidade específica de estudar perímetro. Tudo bem? Então eu posso agora escrever aqui essas mensagens. Estudo geométrico.cs, inclusão do método emite estudo de perímetro. O que mais que teve? Inclusão da interface e capaz de calcular perímetro.cs. Program.cs, chamada do método emite estudo perímetro, esse método. Quadrado implementa interface e capaz de calcular perímetro. O que mais? E é isso, né? Foram 4 modificações. Quando tem a inclusão aqui, inclusão da interface total no projeto. Pronto. Aí agora eu mostro 2 modificações aqui. Beleza, galera? Então agora eu tenho aqui uma mensagem mostrando tudo que foi feito, tá bom? Vou comitar esses caras. Comitei no repositório local. Percebam que agora eu estou com 0 modificações no meu projeto, mas eu tenho que fazer 2, né? Tem que sincronizar 2 commits lá no repositório remoto, tá? Se eu for aqui, ó, estou dando um refresh aqui, eu tenho 3 commits, 2 issues,
Beleza? Ok? 3 commits, 2 issues. Agora eu vou sincronizar com este repositório local aqui. Vou aqui no Visual Studio, não vou mais mexer em código, então vou fechar logo tudo aqui, close all documents, fechar todos os documentos, tá? E agora eu vou sincronizar essas mudanças. Eu vou clicar aqui na casinha e aqui tem um sync, tá? E nessa abinha de 5 ele vai mostrar aqui tudo que eu preciso sincronizar. Olha lá, as 2 mensagens, né, com os 2 commits aqui. Quem fez, olha que interessante, ó. Eu tenho aqui uma informação para cada commit. Tem a informação da data e hora, tem a informação de quem fez esse commit e a mensagem aqui embaixo, pelo menos uma parte dela. Ok? Todo commit no Git tem esse identificador aqui também. Tá? Isso vai ajudar a gente a depois reverter, né, na nossa máquina do tempo, reverter o código para determinado situação. Ok? Então agora eu vou empurrar, né, vou mandar esses 2 commits lá para o repositório remoto. Apertei o push aqui. Ele vai fazer a publicação aqui, ó, initiation, tá? Ele vai pegar, vai criar os arquivos, todos os arquivos, ele vai comprimir, tá? E vai mandar lá. Successfully, né? Fez a sincronização com sucesso. Agora eu vou ver aqui se realmente esses commits vão aparecer aqui. Eu fiz 2 commits locais e sincronizei. Então agora tem que ir de 3 para 5. Não é isso? Estou dando um refresh aqui e agora eu tenho 5 commits aqui. Beleza, galera? Ó, os 5 commits. Ó, ontem eu fiz um commit e hoje eu fiz 2 commits. Quem fez? A carinha do cara feio aqui, tá? Se eu quiser eu posso ver, inclusive, quais foram os arquivos que foram modificados e quais as diferenças por arquivo. É muito, muito legal o uso de controle de versão, tá? E tem mais uma coisa que eu acabei não falando, mas depois eu falo, que você pode, inclusive, o que acontece agora é que essas 2 issues estão resolvidas, né? Estão fechadas. Então eu teria que vir aqui na issue e fechar ela apertando esse botão aqui. Ok? Fechei essa. E vou fechar a outra. Não vou fechar a outra não, porque ainda posso fazer mais coisas aqui. Mas quando você pode também automaticamente, na mensagem de commit, tá? Você pode colocar um códigozinho, um mnemônicozinho, referenciando a issue que você quer fechar, tá? E isso é muito bom, porque você agora vai ter um vínculo entre a necessidade e o atendimento daquela necessidade. Mas isso é papo para outro vídeo. Tranquilo, galera? Então, eu mostrei aqui nesse vídeo como que é o fluxo rotineiro de um desenvolvedor usando GitHub, Git, Visual Studio. Importante, então, que vocês mantenham esse princípio. Escrevam código e commitem o seu código por demanda, tá? Que isso vai se materializar em algum tipo de história de usuário, requisito e tudo mais. Beleza? Espero que tenham gostado. Um abraço. Até o próximo.